A Igreja Católica ajudou várias famílias por semanas. Eu, tio, tia, pastores, ajudamos na acolhida na católica e agora eles converteram ao catolicismo e aceitaram nosso primo gay. Minha família não aceita eles. Já viu o pastor virar católico? O Papa é a besta? O Papa é um dos melhores cristãos contemporâneos do planeta. É meu irmão amado em Cristo Jesus. Como eu gostaria que houvesse uma quantidade enorme de irmãos na fé, de pastores evangélicos que tivessem a metade da consciência cristã do Papa Francisco. Nós teríamos outra igreja. Você veja que até o Papa Francisco, quem era o grande líder espiritual do mundo depois que João Paulo II ficou senil praticamente? Aí depois veio Bento XVI e não conseguiu dar conta do recado. O grande líder espiritual se tornou o Dalai Lama. Não sei se você lembra. Era o Dalai Lama a figura mundial. Na falta de um papa lúcido e comunicativo, ele era o cara que estava em todas no planeta. Aí aparece o Francisco, do nada. E 3, 4 meses depois, você não ouvia mais falar no Dalai Lama, porque no sorriso e na simplicidade, e no acolhimento e na bondade, sem fazer nenhuma pregação ostensiva, mas apenas fazendo perguntas. Bom, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para não aceitar? Quem somos nós para preterir? Você vê que ele nunca fez nenhuma afirmação contundente. Ele só jogou na cara de todo mundo quem era quem para fazer esse tipo de julgamento sobre o próximo. E eu o vejo enfraquecendo-se fisicamente e peço ao Senhor, nosso Deus, que dê mais vida a ele e que quando ele vá, surja alguém que tenha um mínimo de sentimento humano, cristão, de bondade, de verdade e de justiça no coração, e que ame a Jesus como ele ama, porque ele é um homem que não quer ser nada além de um servo de Jesus. Ele se diminuiu o máximo que ele pôde considerando as demandas da Cúria Católica. Não podia baixar o nível mais do que aquilo, mas ele baixou até onde ele pôde. E na história do catolicismo romano nunca houve um papa como Francisco. Nós estamos vivendo um tempo privilegiado. Na tua opinião, ele é um papa, vou usar a palavra melhor do que o todos João os demais Paulo? Da história, hein? Do que o João Paulo? É. Mas muito. Muito. João Paulo estava longe de ter a simplicidade do Papa Francisco, a sinceridade explícita do Papa Francisco. Eram outros tempos. As pessoas também são filhas do seu tempo e da sua geração. Agora, ele não teve vergonha de ser o melhor cristão papa que ele poderia ser numa geração cheia dos questionamentos conforme a nossa geração. E eu tenho amigos da Argentina que conviveram muito com ele, pastores. Eu cheguei um tempo a pensar que eu tinha encontrado com ele na Argentina, porque eu fui falar umas 2 vezes para pastores e autoridades eclesiásticas argentinas durante uma semana. E estavam os bispos, os arcebispos católicos, todo mundo no tempo que ele era bispo. E eu fiquei assim com uma impressão, eu digo, eu conheço esse irmão, quando ele apareceu pela primeira vez no balcão. Mas nunca consegui constatar se era ele mesmo ou não. Mas se era, eu recebi muitos beijos queridos desse cara. Maneiro. Sim, muitos. E tive um carinho enorme por ele e por todos os outros que estavam lá. E terei sempre. Eu não vejo a vida assim. Tem gente que fala que o Papa é o falso o anticristo. Anticristo, Isso é do tempo de Lutero, daquele conflito lá do século XVI, um pouco antes. E aí, naquele tempo, até recentemente,
até o tempo em que eu me converti, o grande candidato ao anticristo, até 50 anos atrás, 50 e poucos anos, era o Papa Católico ainda. Porque se assentava no trono como se fosse o próprio Deus, aquela coisa toda. E houve muitos papas anticristos. O apóstolo João diz, na primeira epístola dele, no capítulo 5, que muitos anticristos saíram do meio de nós. Ou seja, do ponto de vista de João, apóstolo de Jesus, os anticristos podiam sair de dentro da igreja. E ele reconhecia algumas pessoas que tinham convivido com ele e com outros. Ele disse, eles estavam conosco, eram dos nossos, mas saíram do nosso meio porque não carregavam a divina semente da graça e do Evangelho. Por isso traíram o Evangelho da graça de Deus. Então o pessoal fica pensando só num grande anticristo. Olha em volta, na religião cristã, está entupida de anticristos para todo lado. Cara, uma inflação de anticristo que não acaba mais. O que tem de pastor anticristo. Só que os papados deles são pequenos. Os reinados deles são aqueles guetos. Mas eles são anticristos. São pessoas cheias de ódio, cheias de abuso, de palavrão, de torpeza agressiva contra o próximo. São ladrões que só pensam em dinheiro, são corruptores de pessoas carentes que eles abusam em todos os sentidos. São anticristos mesmo. Agora, não são o anticristo. O anticristo vem muito mais como algo que, se vier a ter uma expressão pessoal, vem carregado de um poder sistêmico enorme. Quando a gente lê no livro do Apocalipse, duas coisas que não se separam. A primeira, no Apocalipse, é o anticristo do falso profeta. Ou seja, a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, da besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar é o anticristo, que vem com poder sobre as nações. A besta que emerge da terra é a religião, o falso profeta. Então a religião, para João, era aquela que abençoava os anticristos. É a grande validadora. Aí você vê, nos dias de João, que ainda não havia cristianismo, só passou a haver do quarto século para frente, mas nos dias de João, no fim do primeiro século, para o início do segundo, o que havia era o culto ao imperador. Então, na cabeça dele, a arquetipia, que ele carregava de imediato, Roma era a cidade das 7 colinas, a capital do anticristo, e os anticristos eram os imperadores romanos malignos e perversos, que tinham tido em Nero, em Calígula, mas especialmente em Nero, a sua arquetipia mais violenta. Depois teve em Domiciano também. João provavelmente viveu nos dias de Domiciano também, que repetiu o que Nero fez. E a cidade das 7 colinas era Roma. E tinha um culto ao imperador, que os sacerdotes ofereciam, ungiam o imperador e tal. Então, a arquetipia inicial era dessa relação da religião do imperador com o imperador se pondo no lugar de um deus, sendo adorado como Deus. Mas essa mudança aconteceu muitas vezes na história. Agora, o que nunca muda é a arquetipia. Aonde tem um poder totalitário absoluto, sempre tem uma religião abençoando aquilo ali.